Como nós já estudamos a sucessão legítima na aula anterior, agora nós iremos dedicar ao estudo da sucessão testamentária. Isso mesmo, iremos falar sobre o testamento, que é um negócio jurídico personalíssimo. Pois é, por quê? Porque ele é realizado pelo próprio testador, que irá dispor em vida de seus bens, atribuindo seu patrimônio para uma ou mais pessoas certas, e determinadas, para depois da sua morte, sem qualquer interferência de terceiro, ou seja, prevalece a vontade do testador. O testamento, ele é causa mortis, pois seus efeitos só serão produzidos após a morte do testador. Ele é um ato solene, é prescrito em lei, devendo ser observadas algumas formalidades impostas pela lei, para dar garantia sobre a vontade do testador. O testamento, ele é unilateral. Por quê? Porque o próprio testador declara a sua vontade para que seja cumprida após a sua morte. É individual, porque não pode ser feito em conjunto com outra pessoa. E também o testamento, ele pode ser revogado ou anulado enquanto vivo e capaz for o testador. No testamento, o testador lhe dispõe no todo ou em parte de seu patrimônio para depois de sua morte, além de fazer disposições de última vontade, como, por exemplo, reconhecer filhos. Como já vimos, o ato de testar possui certas limitações, devendo respeitar a legítima. Lembra que nós vimos na última aula? Uma vez que o patrimônio de uma pessoa, enquanto viva, esse patrimônio ele pode ser dividido em duas metades, a legítima e a metade disponível. A metade chamada de legítima é aquela metade que a lei transmite obrigatoriamente e de maneira igual aos herdeiros necessários do falecido. A outra metade do patrimônio, que chama metade disponível, é aquela que o autor da herança ele pode deixar para quem ele quiser, mediante um ato de disposição de última vontade, que é o testamento, por exemplo. Como o testamento ele é um negócio jurídico, ele pressupõe o quê? Capacidade jurídica ativa, requerendo para sua validade agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Caso não sejam observadas as solenidades devidas, este ato será considerado nulo. Vamos ao nosso primeiro slide. Nosso Código Civil, ele já inicia prevendo quem não possui capacidade de testar, lá no seu artigo 1860. Além dos incapazes, que nesse caso são os menores de 16 anos, não podem testar os que no ato de fazê-lo não tiverem pleno discernimento. São aqueles desprovidos de discernimento, aquelas pessoas que não estiverem em perfeito juízo, o surdo-mudo que não puder manifestar a sua vontade também. Já no parágrafo único, o Código Civil ele regulamenta quem pode testar. Quem é que pode testar? Os maiores de 16 anos, isso mesmo. Mas apesar de serem relativamente incapazes, que são os maiores de 16 e menores de 18, eles possuem o quê? Plena capacidade ativa para testarem, mesmo sem assistência do seu representante legal. Não há necessidade. Isso mesmo, a capacidade será aferida no momento da realização do testamento. Então, se a pessoa ela tem mais de 16 anos, ela não é declarada incapaz pela lei e que esteja em pleno discernimento naquele momento que ele vai fazer o testamento, possui capacidade para testar. Observe o artigo 1861, no caso da pessoa se tornar incapaz depois de fazer o testamento. O testamento ele não será invalidado. Por quê? Porque a capacidade para testar deve existir no momento em que o testamento é feito. Por isso que a incapacidade superveniente não invalida o testamento. Da mesma forma, o testamento feito por um incapaz, ele não pode ser convalidado com a superveniência da capacidade desse incapaz. Para o surdo-mudo poder testar, será necessário que ele seja o quê? Alfabetizado. Ele tem que saber exprimir a sua vontade.
Dando continuidade, né, de acordo com o Código Civil, qualquer pessoa é capaz de receber por testamento, seja pessoa física ou jurídica. O artigo 1798 fala que legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Isso mesmo, não podem ser contemplados por testamento as coisas inanimadas, que são aquelas coisas que não têm alma, aquelas coisas que não têm vida. Também não pode os animais, né? Pode acontecer do beneficiário do testamento morrer antes do testador. Nesse caso, essa cláusula, né, será considerada caduca. Ok? E no caso do nascituro, lembra do nascituro? Ele possui capacidade para adquirir por testamento, pois ele já foi concebido, desde que ele nasça com vida, né? E adquire o quê? Lembram das nossas aulas anteriores? Personalidade. O Código Civil também fala que o testador ele pode nomear um testamenteiro, ou se for preciso até mais de um, né? Depende da vontade dele, para cumprir as disposições de última vontade do testamento. Caso o testador não possua cônjuge ou herdeiros necessários, poderá conceder ao testamenteiro até a posse e a administração da herança ou de parte da herança. Os testamentos, eles podem ser de duas espécies. Pode ser comuns ou especiais. Vamos lá ao nosso segundo slide. Segundo o Código Civil, né, olha só, o testamento comum, ele também é chamado de ordinário. Ele pode se dar de três formas: público, cerrado ou particular. São os incisos 1, 2 e 3, né, deste artigo. Então, vai de acordo com a preferência do testador. O testador que vai escolher. O testamento público é o mais utilizado no nosso país, devendo ser redigido em língua nacional, é lavrado por tabelião ou seu substituto legal, lá no livro de notas, mediante declaração de vontade do testador. O testamento público ele será lavrado e lido em voz alta pelo tabelião ao testador e às duas testemunhas. Ou, se o testador preferir, ele também pode proceder à leitura do instrumento perante duas testemunhas e perante o tabelião. Em seguida, o testamento ele será assinado pelo testador, né, pelas duas testemunhas, e também o tabelião vai assinar o testamento público. Esta é a única modalidade de testamento admitida para o cego e para o analfabeto, porque é necessário, nesse caso, do cego e analfabeto, mais uma pessoa, né, a presença de mais uma pessoa que irá assinar rogo, devendo o testamento também, nesse caso, ser lido em voz alta duas vezes, uma pelo tabelião e uma vez por uma das testemunhas. A pessoa inteiramente surda, mas que sabe ler, ela pode ler seu testamento. E se ela não souber, ela vai escolher ali, dentre as testemunhas, quem poderá proceder essa leitura do testamento para ela. E com a abertura da sucessão, o traslado, né, no caso uma cópia, é levado a juízo. E depois de lido e não tendo nenhum vício, o juiz vai ordenar o quê? O registro e o cumprimento do testamento público. E olha, pessoal, este testamento público é considerado o mais seguro dos testamentos, porque uma cópia fica registrada no cartório, impossibilitando perdas, destruição, né? Podendo qualquer pessoa ter acesso a uma cópia desse testamento após a morte do testador. Agora, o Código também fala do testamento cerrado, que é aquele escrito sigilosamente, redigido pelo testador, ou alguém a seu rogo também pode redigir. Pode ser em língua nacional, em língua estrangeira, e ele também é chamado de testamento secreto ou testamento místico. O testamento cerrado, ele deve ser levado pelo testador, não se admite portadores, tá? O próprio testador tem que ir ao cartório entregar, né, este testamento cerrado, que o cartório irá lavrar o auto de aprovação na presença de duas testemunhas, que não precisam saber do que está escrito ali no testamento. Elas apenas irão presenciar a entrega do testamento cerrado ao tabelião, que irá lacrar e cerrar, né, o testamento com selos oficiais. A violação desses selos gera caducidade.
antes da existência dos selos oficiais, dos cartórios, sabe o que o tabelião fazia? Ele lacrava o testamento cerrado com cera derretida, de vela mesmo, costurava o documento com 5 pontos de retrós e lançava pingos de lacre, né, de vela sobre cada um dos pontos. Não podem testar desta forma, né, cerrado, quem não saiba ou quem não possa ler. Okay? E o surdo-mudo só pode fazer o testamento cerrado se ele souber ler e escrever. E ao entregá-lo ao oficial do cartório, ele deve escrever, né, do lado de fora do seu testamento, que é o seu testamento cuja aprovação lhe pede. Então, são normas. E falecido o testador, o testamento cerrado só pode ser aberto em juízo, que irá registrar o documento e ordenar que ele seja cumprido. Claro, o juiz irá verificar, né, desde que não encontre nenhum vício externo, né, nesse testamento cerrado, que o torne nulo ou que seja um documento suspeito de falsidade, ok? E além desses, também nós temos o testamento particular, também chamado de aberto ou privado, e é elaborado pelo testador da forma que ele quiser, onde ele estiver. Nesse caso, o testamento privado, né, o testamento particular, ele terá que ser lido em voz alta perante 3 testemunhas, que também irão assinar esse testamento particular. E se for feito por processo mecânico, ele não pode ter rasura, não pode ter espaço em branco. Caso seja redigido em língua estrangeira, as testemunhas devem entendê-la. E o próprio testador guarda esse testamento onde ele quiser. Agora, quando ele falecer, esse testamento particular deverá ser publicado em juízo. E os herdeiros legítimos deverão ser citados. Mas para que este testamento particular ele seja confirmado, as testemunhas deverão reconhecer as suas próprias assinaturas no documento e também reconhecer a assinatura do testador, né, neste documento. Agora, pode acontecer o quê? De 1 ou 2 testemunhas já serem falecidas, mas pelo menos uma delas reconhecer, o testamento poderá ser confirmado pelo juiz. E o Código Civil diz que em situações excepcionais, o testamento particular, redigido de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, lógico, a critério do juiz, este testamento poderá ser confirmado. É a forma menos segura de se testar. Você já ouviu falar em codicilo? Isso mesmo, codicilo também é um negócio jurídico unilateral de última vontade, pelo qual toda pessoa, né, capaz de fazer um testamento pode fazer disposições especiais sobre seu enterro, de forma escrita, datada, assinada. Ele pode expor se pretende ser sepultado ou se pretende ser cremado, a disposição de bens de seu uso pessoal de menor potencial econômico, um dinheirinho ali, joias, alguns móveis ou roupas, independentemente se o autor deixou ou não testamento. Vamos ao nosso slide 3. O codicilo, ele se materializa em um texto escrito, datado e assinado por alguém. O artigo 1881 do Código Civil diz: toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta, a certas e determinadas pessoas ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, né? Assim como legar roupas, joias de pouco valor, né? Móveis de seu uso pessoal. Nesse caso, se o codicilo ele estiver fechado, né? Se ele estiver cerrado, lacrado, ele será aberto da mesma forma, da mesma maneira que é o testamento cerrado. Encerramos aqui esta aula e te espero na próxima. Até lá!